Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Estava chegando o tempo de Jesus ser levado para o céu. Então ele tomou a firme decisão de partir para Jerusalém e enviou mensageiros à sua frente. Estes puseram-se a caminho e entraram num povoado de samaritanos para preparar hospedagem para Jesus. Mas os samaritanos não receberam, pois Jesus dava a impressão de que ia a Jerusalém. Vendo isso, os discípulos, Tiago e João, disseram: Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para destruí-los? Jesus, porém, voltou-se e repreendeu-os, e partiram para outro povoado. Palavra da salvação. Caríssimos, celebramos a memória de Santa Teresinha do Menino Jesus, que é uma santa muito cara, muito querida por nós brasileiros e de uma maneira especial também por mim, que me acompanha desde os tempos do seminário. Na verdade, Santa Teresinha começou a querer entrar na minha vida antes, mas eu não percebia. Mas Santa Teresinha é daqueles santos que não é você que escolhe ser devoto dela. É ela que te escolhe. É ela que entra na sua vida. E de fato, porque foi isso que ela prometeu. Apesar de Santa Teresinha ser uma santa muito popular, mas a sua vida, a sua história e o significado da santidade desta mulher não é tão popular assim. É mais conhecido as rosas, a novena das rosas, aí todo mundo espera ganhar uma rosa no dia de Santa Teresinha. Mas o porquê dessas coisas mesmo, lá no fundo ninguém nem sabe o que é. Mas Santa Teresinha foi e é uma grande santa mesmo. A tal ponto que o Papa Pio XI, que a canonizou em 1925, disse que Santa Teresinha do Menino Jesus é o maior santo, a maior santa dos tempos modernos. A maior santa dos tempos modernos, dos nossos tempos. Dos nossos tempos, a maior figura que a igreja produziu é Santa Teresinha do Menino Jesus. Mas quando você olha para a vida desta mulher, parece que não é isso. Porque quando alguém ouve dizer que Santa Teresinha é a maior santa dos tempos modernos, você já vai pensar, bom, nos milagres de São Padre Pio, você já vai pensar nos prodígios de Santo Antônio, e você imagina uma mulher assim, uma taumaturga, que levantava a mão e a água parava. Mas na verdade não. Santa Teresinha, na sua vida, nunca fez nada de extraordinário. Santa Teresinha não tinha visões, não tinha bilocações, não converteu inúmeras pessoas. Santa Teresinha era uma monja carmelita. Por isso ela está ligada à nossa paróquia também. Uma monja carmelita, que entrou no Carmelo com 15 anos, e morreu com 24 anos de tuberculose. Aparentemente, a vida dela foi só isso. E o que ela fazia de tão extraordinário no mosteiro, no convento, no Carmelo? Nada. Ela trabalhava quando as outras trabalhavam,
ela rezava quando as outras rezavam, ela conversava nos recreios, quando era permitido conversar, ela ria quando era permitido rir, confessava como todas as outras, comungava como todas as outras, e aparentemente, Santa Teresinha era uma monja normal como todas as outras. Sofreu muito, sim, visivelmente muito sofrida. Morreu com fortes dores, morreu de uma maneira terrível. Uma monjazinha que sim, todo mundo via as virtudes daquela mulher, era uma pessoa agradável, era uma pessoa amável, mas uma santa, aí já é demais. A maior santa dos tempos modernos, a Teresinha. Sim, porque Deus escondeu a santidade de Teresinha. Deus guardou toda a santidade de Santa Teresinha para si neste mundo. Somente quem contemplou o coração daquela mulher, a grandiosidade do poder do amor de Deus naquela mulher, só enxergou isso o próprio Deus e mais ninguém neste mundo. Mas Deus quis que depois que ela morresse, ela fosse revelada para o mundo todo. E ela mesma profetizou isso. Veja, Santa Teresinha percebia a ação de Deus nela, mas não é que ela se achava santa, ai que eu sou uma santa. Não, ela se achava, o que ela queria era ser uma pequena santa. Era uma santa do maior alto grau, era uma santa de 7ª morada. Mas ela queria, se ela não pudesse ser santa e fazer as obras que os outros grandiosos santos fizeram, mas ela queria ser, mesmo sendo pequena, amar Jesus. Ela não se achava uma santa, mas ela sabia o que Deus estava operando na alma dela. E antes de morrer ela disse: vai começar a minha missão. Veja a profecia desta mulher, uma monja, aparentemente, como eu disse, igual todas as outras. Nas vésperas da morte, profetiza: vai começar a minha missão, que é ensinar os homens a amar a Deus como eu amo. E depois que Santa Teresinha morre, Deus revela quem é esta mulher. E começa a acontecer prodígios e milagres para tudo quanto é lado. Foi espantoso o que aconteceu. Espantoso o que acontece. E aquela mulher, aquela freirinha, normalzinha como todas as outras, depois veio a se tornar doutora da igreja. São João Paulo II a proclamou doutora da igreja, assim também como Santo Antônio foi proclamado doutor da igreja. Mas veja, tudo bem, Santo Antônio era estudado, estudou teologia, mas Santa Teresinha quase nem Bíblia tinha para ler na época dela. Mas apesar da sua ignorância e da sua falta de conhecimento teológica, nos seus escritos se descobriu uma doutrina profunda, como se essa mulher tivesse lido e entendido perfeitamente Santo Tomás de Aquino, sem nunca ter estudado isso. Deus revelou Santa
Santa Teresinha, e a vocação dela começou depois da morte. A missão de Santa Teresinha começou depois da morte. Não que o que ela viveu não tenha sido a missão dela, claro que foi. Mas verdadeiramente Santa Teresinha é uma santa que tem uma vocação para a eternidade. Verdadeiramente Santa Teresinha mostra que nós podemos fazer pelas pessoas, muito mais nós podemos fazer por elas no céu do que aqui. E se nós queremos verdadeiramente o bem das pessoas que nós amamos, nós precisamos ir para o céu. Veja as palavras desta mulher. Ela diz, ela profetiza. Veja, ela profetiza em forma de promessa. Ela promete estas coisas aqui. Mas ao mesmo tempo ela profetiza: depois da minha morte, farei cair do céu uma chuva de rosas. São as graças que ela vai alcançar de Deus para os seus devotos. Depois da minha morte, farei cair do céu uma chuva de rosas. E ela fez. E é por isso que é um dos sinais, não necessariamente, mas que é muito frequente, que quando se invoca a Santa Teresinha do Menino Jesus e se faz a sua novena, a gente ganha uma rosa, sinal de que alcança a graça. Mas às vezes a rosa não vem e a graça vem, tá? Não é critério também. E olha o que mais ela diz. Veja a consciência desta mulher diante de Deus. Veja como essa mulher está consciente da sua vocação pós-morte. Você acha que depois de você morrer, acabou? Não acabou não. É aí que começa. Ela diz: Deus há de fazer-me todas as vontades. Deus há de me fazer todas as vontades no céu, em prêmio de eu nunca ter feito a minha vontade na terra. Ela está dizendo que Deus vai dar tudo o que ela pede no céu, tudo o que ela quer no céu, em prêmio dela nunca ter feito a vontade dela na terra. E ela continua: quero passar o céu, me divertindo, só vendo a glória de Deus e os outros que se lasquem, não. Quero passar o céu a fazer o bem sobre a terra. Não olharei para as almas somente, mas hei de descer para junto delas. E ela desceu mesmo. Depois vocês até pesquisem na internet. Mas durante a Primeira Guerra Mundial, existem inúmeros relatos de soldados que viram Nossa Senhora não, Santa Teresinha. Foram ajudados por Santa Teresinha. Ela aparecia, ela ia nas trincheiras dos soldados. Avisava: sai daí que vai ser invadido. Avisava: sai daí que vem a bala de canhão. Aparecia para um médico e disse: vai lá em tal lugar que tem tantos feridos. E como ela ainda estava em processo de beatificação, ainda era serva de Deus, então todos esses soldados começaram a escrever cartas para o Carmelo. E juntando todas as cartas de soldados e de outras pessoas, logo nos primeiros anos foram mais de 3.200 cartas que o Carmelo de Lisieux recebeu, testemunhando a presença e a ação de Santa Teresinha do Menino Jesus. Na Itália havia um Carmelo
que estava para se fechar. As irmãs tinham uma grande dívida, elas não tinham com que pagar, não tinham nem mais o que comer. A Madre Superiora já estava doente, de não saber o que fazer, de tanta angústia. E ela, deitada na sua cama, doente, passando mal, ela percebe que vem uma irmã e arruma ela na cama. E ela, assim, meio dormindo, meio acordada, meio passando mal, achou que era uma das freiras do convento, das monjas. E agora eu não me lembro mais as palavras, mas Santa Teresinha diz para ela que ela ia bilocar, e leva ela lá na porta do convento, que é onde eles têm, não dá aqui para explicar como é que é o convento das freiras, mas onde eles têm uma roda lá, e onde se guarda o dinheiro, porque uma monja não pode ter dinheiro no seu quarto, elas fazem voto de pobreza. E Santa Teresinha deixa toda a quantia que elas precisam e mais. E Santa Teresinha vai indo embora, e a irmã diz: mas irmã, você vai se perder. E Santa Teresinha diz: não, não, minha filha, a minha via é segura, eu não me enganarei. Ela está falando de outra coisa, na verdade, da pequena via que ela nos ensinou. E aí a madre acorda de manhã cedo, e ela acha que só teve um sonho. Ela vai para a capela para receber a comunhão, e ela fala desse sonho, e as irmãs lhe dizem: então vamos lá, descer lá, e vamos olhar o que tem lá na caixa. E ela disse: não, imagine, vou ficar atrás de sonho, é só bobagem, eu estou doente, estava delirando. De tanto as irmãs insistirem, elas vão lá e o dinheiro estava lá. Ninguém entra no mosteiro, não tem como entrar. A não ser que alguém vá lá e abra a porta, mas ninguém fez isso. Santa Teresinha salvou aquele Carmelo. Não olharei apenas para as almas, mas hei de descer junto delas. E quem é devoto de Santa Teresinha experimenta isso. Eu lembro quando eu era seminarista ainda, e Santa Teresinha estava me indicando e eu não estava obedecendo, que eu fui visitar uma senhora, era Dona Teresa, uma várzea grandense, daquelas bem cuiabanas, sabe? E ela e era devota de Santa Teresinha. E resumindo, ela estava mal para morrer, e ela viu Santa Teresinha entrar no seu quarto, e ela se recuperou. Bem no dia que ela me contou aquela história, eu tinha ganhado uma relíquia de Santa Teresinha. Daquele dia em diante eu parei de teimar com Santa Teresinha. E aceitei, eu sei que a senhora quer entrar na minha vida. Santa Teresinha vem ao encontro dos seus devotos. E então é que ela diz, em continuação disso é o que ela diz, aquilo que eu já li antes: vai começar a minha missão, que é ensinar os homens a amar a Deus como eu amo. Só descansarei no fim do mundo. Ela não foi para o céu para descansar, não. Ela foi para o céu para trabalhar. Só descansarei no fim do mundo, quando estiver completo o número dos eleitos. Ela foi para o céu para salvar as almas. Mas e pode, padre? Pode. Isso se chama comunhão dos santos. Os santos não estão lá no céu passeando.
A batalha para eles acabou, mas para nós não acabou. E eles estão lá no céu intercedendo por nós, para que nós possamos passar por estas batalhas da nossa vida. E quando tudo isso terminar, e se nós estivermos lá no céu, será a nossa vez de ajudar os nossos que estão aqui na terra. Por isso eu disse, se você ama verdadeiramente quem você ama, você precisa ir para o céu. Porque lá no céu, você fará sim verdadeiras obras, muito maiores do que nós podemos fazer na terra. Já na terra podemos fazer muitas coisas pelas almas, mas no céu poderemos fazer mais ainda. Por isso a vida de Santa Teresinha nos ensina isso, para terminar. Desejar o céu, por amor a Deus, por amor aos irmãos, sabendo que o céu é o bem maior, e que no céu não há limites. Não querer ir para o céu só para não ir para o inferno, já é alguma coisa, mas o que Deus quer mesmo é nos levar para o céu por amor. Por isso que ela diz que a missão dela é ensinar os homens a amar a Deus como ela ama. Pensamos então a intercessão de Santa Teresinha para que nós desejemos o céu. E não nos importemos se nesta vida nós vivemos uma vida aparentemente sem valor e sem reconhecimento. Porque é Deus que nos glorifica, é Deus que nos reconhece, é Deus que mostra e nos dá a sua glória. Santa Teresinha passou por este mundo sem ser notada, mas quando entrou no céu, não pôde mais deixar de ser notada. Ninguém me invocará sem receber resposta. Façamos a experiência. Nos aproximemos desta irmã e desta mãe, porque toda carmelita é mãe espiritual. Façamos essa experiência de trazermos para perto da nossa vida Santa Teresinha do Menino Jesus. Nós vamos contemplar a sua presença na nossa vida. Nós vamos contemplar o amor de Deus na nossa vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.